Estou gravando para deixar disponível, tá, para vocês. E vamos começar então a nossa correção. Começa lá na página 49, o exercício número 3, tá? Vou colocar aqui na tela. Achei, eu vou te mandar a foto da tarefa, eu esqueci. Então, mande. Ô tio, eu já te mandei já a foto. Quem tá perguntando? Rafael Henrique. O Rafael Henrique? É, da pastinha, eu já te mandei. Da pastinha Parece que... já. Da tarefa não, Rafael. Tá, eu vou te mandar. Então vamos lá, gente. A número 3 está assim, ó. Na tabela a seguir está disponibilizado parte do quadro geral de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de 2011 realizados na cidade de Guadalajara, no México. O quadro geral de medalhas do PAN de 2011. Então aqui tem a posição que cada país ficou, o número de medalhas de ouro que cada um ganhou, o número de medalhas de prata que cada um ganhou, o número de medalhas de bronze que cada um ganhou e, por fim, o total de medalhas que cada país levou nos Jogos Pan-Americanos de 2011. A letra A pede para a gente fazer a seguinte coisa: explicar o critério utilizado pelos organizadores dos Jogos para classificarem os países. Qual foi o critério utilizado para classificar? E aí, o que vocês responderam? Tabela, tia. Tá, o critério foi a tabela, mas como que ele organizou aqui a ordem dessa tabela? Quem veio em primeiro lugar teve maior número de medalhas de quê? Ouro, tá? Então, o primeiro colocado aqui, ó. Então, a organização aqui é a partir do número de medalhas de ouro, que aí vai aumentar aqui no total, tá? Então, o critério para classificar isso aqui, ó, para classificar quem vem primeiro, segundo e terceiro, ele pegou aqui o país que tem maior número de medalhas de ouro. Se tivesse ficado empatado com o maior número de medalhas de ouro, ele iria olhar o quê? As medalhas de prata. As medalhas de prata, se ficassem empatadas, as medalhas de bronze, tá? Essas medalhas aqui vão contabilizar aqui no total. Mas se você olhar aqui pelo quadro das medalhas, a classificação vem primeiro o país que tem maior quantidade de medalhas de ouro, tá? Letra B. Qual o país ganhou mais medalha de ouro? Estados Unidos, né? Tá. Ô tia, Cuba tem mais medalhas de ouro que o Brasil. É diferente. Então, aí, o país que tem mais medalha de ouro, Estados Unidos, está aqui, ó, primeiro colocado, tá? Letra C. A soma das medalhas de prata com as de bronze que o Brasil ganhou. Então, cadê aqui o Brasil? Medalhas de prata com as medalhas de bronze é maior ou menor que a soma dessas mesmas medalhas recebida por Cuba. Tá aqui, Cuba. Prata e bronze. Do Brasil, 35 mais 58. Do Brasil deu 93 medalhas de prata e de bronze. E da Cuba, 78 medalhas. Aqui. A soma das medalhas de prata com as de bronze que o Brasil ganhou é maior ou menor que a soma dessas mesmas medalhas recebidas por Cuba? Maior, né? Fácil analisar isso aqui. Agora vamos para a letra D. A letra D precisa de um cálculo, não é só análise. Está pedindo. Calcule a porcentagem de medalhas conquistadas pelo Brasil
em relação ao total de medalhas conquistadas pelos 6 primeiros colocados. Em relação ao total dos 6 primeiros colocados. O total, eu vou somar aqui, ó, a quantidade de medalhas de cada um dos 6, que vai dar 849 medalhas, os 6 colocados juntos, tá? Aí eu quero saber qual a porcentagem que representa as medalhas que o Brasil ganhou em relação ao total. Para fazer isso, eu vou fazer aqui a letra D. Você vai ter que montar o quê? Uma fração, porque eu estou falando que é uma coisa em relação à outra. A quantidade de medalhas que o Brasil ganhou é o que eu quero. Então, tá aqui, ó, 141. Vai ser o quê? O meu numerador. Em relação ao total de medalhas, é o que tem, tá? Tudo que a gente tem lá, o denominador, 849, ao total de medalhas dos 6 colocados. Para transformar isso aqui em porcentagem, você vem e multiplica por 100, tá? Ou você pode fazer a divisão aqui primeiro e depois multiplicar por 100 e dar a mesma coisa, tá? Lembra que aqui embaixo existe um que não aparece, mas existe. Multiplicação de frações, a gente multiplica direto. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, aqui a gente tem 141 vezes 100, vai ficar 14.100, dividido por 849. Multipliquei aqui, agora eu faço a divisão. 14.100 dividido por 849 vai dar 16. Aí você pode pegar só uma casa após a vírgula, tá? Porque vai começar a dar números aleatórios de uma dízima aqui. Então, 16,6% é a quantidade de medalha que representa as medalhas que o Brasil ganhou em relação ao total de medalhas dos 6 colocados, 6 primeiros colocados. Dúvida na número 3? Eu tô com dúvida na A. Tem como você me explicar de novo? Tem, peraí. Aqui. A letra A está pedindo para fazer o quê? Escolher o critério utilizado pelos organizadores dos jogos para classificarem os países. Como que eu sei quem vem primeiro, quem vem segundo e quem vem terceiro? Hein, Rafael? Esquece esse total aqui, ó. Esquece isso aqui primeiro. Dá uma olhada na classificação aqui. Relação das medalhas. Como eles fizeram aqui para classificar? Não começou a classificação a partir das medalhas de ouro? Quem tem que vir em primeiro lugar? É quem tem mais ou quem tem menos medalhas de ouro? Rafael? Mais. Então foi essa a classificação, tá? Ele começou com a medalha que vale mais e o primeiro colocado é quem está ganhando mais dessa medalha, tá? Então aí foi o critério de classificação, ó. O país que possuir o maior número de medalhas de ouro terá a melhor classificação. No caso de empate, a classificação será feita pelo número de medalha de prata. Vamos supor que os Estados Unidos e a Cuba tivessem o mesmo número de medalhas de ouro. Aí, para eu saber quem está em primeiro, eu ia olhar quem tinha mais medalhas de prata. Vamos supor que aqui também tivesse empatado, ó, 79, os dois. Porque quem vai estar em primeiro se o número de medalhas de prata é igual? Aí eu vou olhar o número de medalhas de bronze, tá? Então, a classificação desses jogos, eles utilizam a classificação a partir da medalha de ouro. Se eu tiver 2 países que têm a mesma quantidade de medalha de ouro, para eu saber quem vai ficar em primeiro, eu vou olhar, então, a quantidade de medalhas de prata. Entendeu? Sim. Então, a classificação é feita a partir da medalha. A medalha que vale mais é a de ouro. Então, quem tem mais medalhas de ouro está vindo em primeiro, tá? E aí vai ver as outras. Necessariamente ele teria que ter mais medalhas de prata? Não, tá? Se empatasse 2 países com o mesmo número de medalhas de prata, para saber qual deles ia ficar em primeiro, eu ia olhar qual deles tem mais medalhas de prata. Se empatasse 2 países que têm o mesmo número de medalhas de ouro, empatou. Então, não dá para definir qual deles vai ficar primeiro utilizando só a medalha de ouro. Aí eu vou olhar a medalha de prata para ver qual deles tem mais prata. Aí o que tiver mais prata vai ficar em primeiro. Entendeu? Sim. Então, vamos lá para a próxima. Não entendi. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de algum dia não, sempre tem aí Olimpíadas, Pan-Americanos, Copas do Mundo e tudo.
Escreva a tabela de eu- classificação. A classificação começa a partir da medalha de quem tem mais medalha de ouro. Não necessariamente ele vai precisar ter mais medalhas de prata, tá? Ô, tia, na página 48, a tabela lá, sabe a tabela que a gente ia ter que fazer? Que você não deixou de tarefa? Ah, Então, a turma do sexto ano não é a turma do sexto ano, é a turma dos gigantes. Só, tipo, aqui tem de 1,45 para cima. só gente grande. Então vamos lá. Eu vi 40. Número 4 tá aí na. Não, número 4 não é esse, não. A 4 era pra fazer, não era? Era. Era pra fazer a 7, tia. A 3, 7, a 8, a 12, a 17 e a 20. A 4 também era, não? Não, tia. Eu não lembro a senhora falar que era pra fazer a 4, não, tia. Deixa eu olhar aqui no grupo, então. Ah, 4 não era. 3, 7, 8. Então era aquela mesmo. A 7 é aquela mesmo. Achei que a 4 era. Tá aí a 7. Mas que coisa, Marinês. Que lerdeza. Não é essa. Cadê? 4, 7. 7 aqui tem a tabela. Aí, agora vai, não é possível. Agora sim, a 7. Tá falando aí, ó, o gráfico de barras, ó, de barras, elas estão aqui na mostra o número de carros segurados pela companhia seguradora Olho Vivo SA durante o mês de maio de 2014, tá? Então isso aqui é durante o mês de maio do ano de 2014. Tá aqui, ó. O eixo aqui na vertical, eu tenho o total de carros, tá? Segurados. E o eixo aqui na horizontal, eu tenho o tipo do carro que está sendo segurado. Carros do tipo A, 650 carros do tipo A foram segurados no mês de maio por essa seguradora. Carros do tipo B, eles seguraram 450 carros. Carros do tipo C, 400 carros. Carro do tipo D, 350, do tipo E, 550, do tipo F, 387. Tipos de carro, pessoal, pode ser Aí muda, tá? Um carro popular, caminhão, caminhonete, aí por isso fala tipos de carro. Para ele não especificar, ele colocou tipos de carro, tá? SUV e assim por diante. Aí fala aqui na letra A, complete a tabela a seguir com os dados apresentados no gráfico. Agora ele te deu primeiro um gráfico e pediu que a partir do gráfico você construir a tabela. Quando a gente viu a explicação na aula passada, a gente viu que a gente construiu uma tabela, a partir da tabela a gente faz o gráfico. Se eu consigo fazer uma coisa, eu consigo fazer o inverso também, tá? A partir do gráfico eu consigo jogar os dados na tabela. Então tá aqui, ó, o modelo de cada carro e o número de carros segurados de cada modelo. Eu tenho um carro do tipo A, quantos carros foram segurados? 650. Então vou colocar aqui. Carros do tipo B, 450. Depois do tipo B vem o quê? Tipo C, tipo D, tipo E e o tipo F. Tipo C nós temos 400. Tipo B, 350. O tipo E, 550. E o F, 387. Aí, era só tirar do gráfico e jogar na tabela a letra A. A letra B. Quantos carros estão segurados pela companhia seguradora Olho Vivo
SA no mês de maio de 2014, pessoal. Agora é só vir aqui, É só somar. somar, né, tia? Isso, só somar todos os carros aí. Deu um total de 2.787 carros, eles conseguiram segurar no mês de maio de 2014. Letra C. Eles te dão a informação e pedem para você dizer se ela é verdadeira ou falsa. É verdadeira ou falsa que 50% dos carros segurados são do tipo A e do tipo E? Primeira coisa, gente, tipo A e do tipo E. Então, vamos chamar esses dois tipos, ó. Do tipo A, 650 carros. Do tipo E, 550 carros. Que dá um total de 1.200 carros segurados. Tá aí, só do tipo A e do tipo E. Aí ele pergunta se isso corresponde a 50% do total. 50% indica o quê, Não pessoal? corresponde, tia. 50% Perdão, indica eu o quê? dividi o tal por 2, deu por 2, tia. Isso, 50% indica metade, tá? Então tinha que ser a metade desse número aqui, ó, que é o total, tá? A metade de E o 2.787. total dividido por 2, tia? O dobro de Isso, se eu dividir isso aqui por 2, ó, 393,5. dividir isso aqui por 2, o total dividido por 2 dá 1.393. Aí, 1.393,5 ou 50, tanto faz. Isso aqui não é, ó, isso aqui não é a mesma coisa que isso. Então, é falsa, tá? Não é a metade. Aí dão 1.200. Ele quer saber se esses 1.200 corresponde à metade dos carros segurados. Os carros segurados foram 2.787. Para eu saber a metade, é só dividir por 2. Metade indica 50%, dá 1.393. É mais do que o total dos carros A e E juntos, tá? Então, a afirmativa é falsa. Se eu quisesse saber quanto por cento que representa isso aqui, ó. Quantos por cento que isso aqui representa? Os carros do tipo A e do tipo E. O que eu iria fazer? Montar uma fração. Ó, os carros, o total de carros que eu tenho vem no meu denominador. O total de carros foi segurado no mês de maio. E o numerador é o que eu estou analisando, que é o quê? Os carros do tipo A mais tipo E, 1.200. Eu vim aqui e multiplicava isso aqui por 100 para chegar na porcentagem. Aí, dividido por 2.787. Quando eu faço 120.000 dividido por 2.787, dá um valor aproximado de 43%, tá? Então, os carros A e E junto representam 43%, não 50%, como ele falou, porque para ser 50% teria que ser 1.393 carros. Entendido? É número 7? Sim, entendi. Aprendam a montar isso aqui, ó. Quando ele quer alguma coisa em percentual. Você vai montar primeiro uma razão. É uma coisa em relação à outra. O total é o seu denominador, os casos que você tem. Em cima é os que você está analisando. E para transformar em porcentagem, a gente multiplica por 100, porque não é porcento. Então, porcentagem, vou multiplicar por 100. Depois, 8. Na tela, a número 8. Aí. Diz assim, ó. O gráfico a seguir apresenta a quantidade de celulares vendidos em uma loja no primeiro semestre do ano. Gente, semestre indica quantos meses? Seis meses. 6 meses, tá? Bimestre, bi vem de 2 meses. Trimestres, 3 meses, Sim. tá? Semestre, 6 meses. Ótimo, então vamos lá. Tá aqui, ó. O eixo da vertical indica os meses que ele está analisando, ó, os primeiros 6 meses do ano, que é o primeiro semestre do ano.
E o eixo na horizontal indica a quantidade de celulares vendidos em cada mês. Tá? Letra A pede para indicar o mês em que a venda de celular for maior. Qual mês? Maio. Maio, pessoal. Olha aqui, ó. É um gráfico de barras, tá? E a barra que está mais à frente é a barra do mês de maio. B. Em que mês a venda foi menor? Qual é a barra que está menor aí? Abril. Abril. Isso. A barra que está mais curtinha, ó. Abril. C. Julgar se a informação é verdadeira ou falsa. As vendas de aparelhos celulares aumentaram durante todo o semestre? Justifique sua resposta. Não. Não, por que não? Porque em abril caiu drasticamente. Isso. E depois, Então não só aumentou, ó, teve queda de março para abril. Ó, teve queda. De março para abril, as vendas caíram, ó. Em março estava aqui em 300, em abril está mais ou menos aqui em 250. Caiu. E também de maio para junho, tá? De maio para junho também houve uma queda, ó. Em maio estava mais ou menos aqui uns 480 e em junho vendeu só 400. Então não aumentou durante todo o semestre, tá? Teve meses que teve queda, um mês em relação ao outro houve queda. Março para abril teve queda e de maio para junho também houve uma queda. Letra C, já fizemos. Letra D. Cite os meses em que houve crescimento nas vendas em relação ao mês anterior. Quais os meses que cresceram em relação ao mês anterior? maio. Só maio? Em abril caiu 250. Fevereiro, março e maio. Isso, ó. Fevereiro aumentou. Olha aqui, janeiro. Janeiro está mais ou menos uns 260. Fevereiro, Ô, tia, uns 390. Oi. em abril estava 250, aí em maio foi para 450. Maio tá mais que a metade. Em maio aqui é uns 480, tá? Então, ó, fevereiro teve aumento. Fevereiro não. De fevereiro em relação a março, vamos colocar um março. Março teve aumento em relação ao mês anterior. Então, o mês anterior a março é fevereiro, então aumentou. Qual outro? Maio também aumentou, né, em relação a abril, ó. Maio também aumentou em relação a abril. O que mais? Foi só fevereiro, Só. março e maio. Fevereiro. Então, aqui faltou o fevereiro, né? Letra D. Aí. Fevereiro, março e maio. Fevereiro em relação a janeiro aumentou, março em relação a fevereiro aumentou e o maio em relação a abril também aumentou. Foram os 3 meses que aumentaram. Letra E. Indica o mês que apresentou a maior queda das vendas de unidades celulares em relação ao mês anterior. Justifique sua resposta. Qual o mês que teve a maior queda em relação ao mês anterior? Junho? Junho, tá? Aqui, ó, junho. Como que eu vou justificar isso, pessoal? Se eu não souber qual é a medida aqui, ó, a gente vai por um achômetro aqui, dá mais ou menos uns 480. E aqui dá mais ou menos uns 400. Mas se eu não analisar números, eu vou olhar o quê? A barra, tá? Olha aqui os meses que tiveram queda, que a gente viu. Março para abril. Aqui. Teve queda, ó. Esse mês em relação a esse. Só que tá vendo que a distância entre a barra, o preenchimento da barra, não é tão grande, igual a relação aqui, ó, de junho para maio, tá? A distância da barra é maior. Então, a resposta da letra E é junho, tá? Dúvidas para analisar esse aí? Não. Então, o próximo, número 12. 12 é o de linhas. Olha lá na foto que uma pessoa mandou, parece que é tanta tarefa, né? Na hora de corrigir é pouca coisa. Ainda bem.
Faz rapidinho. 12. O gráfico a seguir, agora gráfico de linhas. A gente fez praticamente um de cada, né? O gráfico a seguir mostra a previsão das temperaturas mínima e máxima diárias para um período de 10 dias na cidade de Curitiba. Então, tá aqui, ó, no dia 24 de novembro, aí tem uma legenda, ó, a lista azul indica a temperatura mínima, a laranjadinha a temperatura máxima. Olha aqui a fonte, ó, quem foi o responsável pela pesquisa. Ó, o eixo da vertical indica a temperatura, o eixo da horizontal indica os dias que essas temperaturas foram analisadas. Dia 24 de novembro, a temperatura mínima era 18 graus, a máxima 23 e assim por diante. Ó, isso aqui em relação a 25, só olhar o rumo do pontinho, que está no mesmo eixo aqui, ó, no mesmo rumo do dia referente. Aí as perguntas são as seguintes, a letra A pede, indica a menor temperatura registrada nesse período. Qual foi? 13 graus, tia. 13 graus. Você ia vir aqui e só olhar as temperaturas mínimas e ver qual que é a menor, tá? 13 graus, que foi no dia 28 de novembro. Letra B. Indica a maior temperatura registrada nesse período. 26 graus. 26 graus aí, ó. É onde o pico mais alto, é o mais elevado. Ele pediu temperatura mínima, então eu vou olhar no eixo, na linha azul. O pontinho que estiver mais baixo é a temperatura mínima. Mesmo se não tivesse número aqui, eu saberia indicar qual dia que a temperatura foi menor. O pontinho que está mais alto aqui na linha laranjada, que indica a temperatura máxima, vai ser o ponto que eu estou procurando, tá? Mesmo se não tivesse o valor da temperatura, eu conseguiria pelo menos indicar qual o dia que essa temperatura mais alta ocorreu. Só olhando a linha aqui. Na letra C, a amplitude térmica é a diferença, ó, a gente viu isso já. A diferença entre a temperatura máxima e a mínima, ou seja, o intervalo entre as duas. Então, a máxima menos a mínima, eu acho o intervalo, que é a amplitude térmica. Determine os dias em que ocorreu a maior amplitude térmica. E aí? Os dias, não, na verdade, quem vai falar só de um dia, né? Qual o dia que teve a maior amplitude térmica? 25 e 28 de novembro. Ok, vamos ficar só com um dia só. 25 de novembro, vamos botar os dois então. 25 de novembro, e qual que é o outro? 28. Por quê? 28. Você fez conta? Máximo menos mínima? Sim, tia, eu fiz conta. Só de olhar Eu o fiz gráfico, conta, tia. você conta. Só de olhar o gráfico você saberia. Como que eu saberia analisando o gráfico, sem fazer conta? Alguém respondeu Se repete pra mim, deu eco. só analisando o gráfico, sem fazer conta. Você conseguiria identificar qual o dia que teve maior amplitude térmica? Tia, eu acho que sim, porque a diferença entre a mínima e a máxima do maior dia seria maior. É só analisar as linhas, pessoal. Ó, tá vendo que a que está mais distante uma da outra é nesse dia aqui e depois segundo nesse dia aqui, ó. Então, a linha que está mais distante uma da outra é que tem a maior amplitude térmica. É maior o espaço entre a mínima e a máxima, tá? Só ver aqui, ó, a distância entre uma linha e a outra. E que tivesse maior distância, seria a maior amplitude térmica. Não precisaria nem fazer conta. Consegue identificar isso no gráfico? Só observar a distância. Qual o dia aqui que teve a menor amplitude térmica? Qual? Teve a menor. Só de olhar o gráfico. Foi dia 29, tia. 29, olha aqui. É o que está mais pertinho, a linha azul, que é a mínima, com a linha laranjada, que é a máxima. Então, aqui, ó, foi o dia que foi a menor amplitude térmica. Agora, quanto mais distante, maior a amplitude térmica.
Então, os 2 dias aqui, ó, que estão mais distantes uma linha da outra, ou seja, o intervalo aqui entre a temperatura mínima e a máxima é maior, tá? Então, a distância das linhas, só de analisar pelo gráfico, você já conseguiria responder. Ok com a número 12? Agora é a número 17. Eu vou enviar outro link lá, tá? Para corrigir a 17 e a 20 que estão faltando, tá bom? Podem Tia, sair mas essa dessa... aqui não é a 8, não? Hã? Oi, Elisa. Tia, mas essa aqui não é a 8, não? Achei que fosse a 8. Não, essa aqui é a 12, olha aqui. Ah, tá. A 8 é essa aqui, ó. A anterior. É do celular lá. A 12 é de amplitude térmica, de temperaturas. Ok. Posso mandar outro link lá, então? Vou mandar lá para a gente corrigir as duas que estão faltando, tá?